Ela é conhecida como a Maia. É atriz, cantora, compositora, modelo, roteirista. A entrevistada de hoje da Coluna Spot aqui no Jornal O Farol é natural da cidade de Juiz de Fora e recentemente causou alvoroço aí com a sua participação na novela Quanto Mais Vida Melhor, da TV Globo, com o personagem Anjo da Morte. Há mais ou menos um ano, lançou seu primeiro single como cantora e compositora, e já desfilou pelas passarelas da Europa, já fez peça com Zé Celso Martinez Correia, já fez série na HBO e participou do filme Mulher Maravilha. Que prazer ter você aqui com a gente, Amaia. Prazer enorme. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, agradecer você, Breno. É uma honra estar aqui e estou muito animada. Vamos bater esse papo gostoso. Tá bom. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória para a gente começar. Você é nascida em Juiz de Fora, né? Você foi criada aqui em Juiz de Fora? Conta tudo. Eu nasci em Juiz de Fora, sou mineira e quando eu era pequena, minha mãe se mudou para Brasília e eu acabei ficando em Juiz de Fora, fui abandonada logo quando eu tinha 4 anos de idade. E aí, aos 6, eu me mudei para Brasília, foi quando minha mãe voltou para me resgatar. E assim, a partir dali, a minha adolescência e a minha infância foi em Brasília. Em Brasília, mas tinha parente aqui? Tinha parente, sim. Sim, ótimo. Você interpreta o Anjo da Morte na nova novela da 7, né, da Rede Globo. Sim. Quanto Mais Vida Melhor. Como que o diretor, que é o Alan Fitterman, né, chegou até você? Como que está sendo essa repercussão desse personagem? Eu tinha acabado, eu voltei para Portugal. Já estou aqui no meu apartamento e eu estava aqui quando eu recebi o convite. Eu já tinha feito inúmeros testes, inclusive na casa, na Globo, e cheguei quase a passar para o elenco de A Dona do Pedaço, só que eu era muito parecida com a Juliana Paz. E aí, por uma questão de semelhança, eu não fui aprovada. Fiquei bem frustrada, desencanei. Aí, logo depois disso, veio 2 peças, que foi Brian Brenda, dirigida pela Yara Novaes. Veio teatro e veio HBO. E aí, quando eu tinha acabado de me mudar, foi logo depois de quando começou a pandemia, tinha ficado 3 meses trancada, sem trabalho. E aí eu decidi vou voltar para a Europa, que é onde a minha carreira ela aconteceu aqui fora. Aí depois eu tive esse reconhecimento e quando me chamaram, não acreditei. Eu falei, sério? Aí falaram, calma, primeiramente, calma, não é um cast, é um convite. A gente acabou de ver o seu showreel, que foi um showreel que eu mesma editei, com um compilado de cenas de trabalhos que eu já tinha feito. O Alan viu, ficou apaixonado, e aí quando ele me ligou junto com o Mauro, com o escritor e com o Guilherme Gobi, que é produtor de elenco, eles olharam para mim, aí o Alan virou para mim e falou, eu tô apreensivo, porque tem que ser você. Esse papel já passou pela Valentina, Fernanda Montenegro, Patrícia Pilar, e eu vi o seu material e eu quero que seja você. Você é linda, sedutora e boa atriz, e é essa imagem que a gente quer trazer. Eu falei, então tá bom, vou fazer minhas malas, e fui para o Brasil, e foi incrível todo esse processo. Como que começou a sua trajetória nas artes? Eu comecei na rua, né? Fazendo arte de rua, indo de pessoa em pessoa, um corpo ambulante, de coletiva a coletiva. Eu fazia mágica, eu vendia doce. Então, para poder ajudar em casa, para ajudar meus pais, né? A gente vem de uma origem bem humilde. E um outro contato que eu tinha com a arte era através da Igreja Batista, onde eu cantava no coral todo domingo e onde eu fazia apresentação de peças com o grupo da mocidade, da congregação. Então, era o mais próximo, mas eu sempre me vi artista, eu sempre me vi
eu sempre tive essa vontade, só que as condições elas não eram favoráveis. Sim. A gente era muito pobre e era eu, minha mãe estava grávida. Eu cheguei a ter uma oportunidade quando eu tinha 13 anos. E eu lembro dessa história assim com lágrimas no olho, porque a minha avó faleceu, né, no processo da gravação, no meio do processo, em março, enquanto Mais Vida Melhor. E nesse dia eu estava gravando uma cena, que inclusive foi uma cena que foi ao ar, que foi a festa da Carmen, onde eu apareço para Paula para lembrar, sai daí, alguma coisa vai acontecer, e no final aconteceu. A Carmen humilhou ela diante de todos. E foi um momento assim que eu falei, porque eu sempre eu entendi essa força artística, ela veio muito com o teatro, mas ali também eu consegui entender essa força de engolir o choro, a dor e na entrar em cena forte, potente, e é sobre isso. Ah, Amaia, no material que a assessoria de vocês mandam para a gente, né? Você é definida como atriz, modelo, cantora e LGBTQIA+. Você é uma mulher trans, uma artista trans. Qual que é a importância dessa ocupação de espaços por artista trans numa emissora aberta de televisão? E não só, também numa HBO da vida, numa peça de teatro. Qual que você acha que é essa importância? É muito importante, mas eu acho que vale frisar que o meu gênero não foi pauta para nenhum desses papéis. Uhum. Quando eu fiz Todos Nós na HBO, eu faço uma professora empresária cis, uma personagem que não tem nada a ver e não precisa questionar. Eu acho que a gente, nesse sentido, está tão ultrapassado. Eu queria que não fosse ainda um fetiche e se ainda fosse discutido. Quando eu decidi falar do assunto, que foi há 4 anos atrás, eu estava de volta para o Brasil, tinha acabado de fazer Fashion Week em Londres e gravado a minha participação em Mulher Maravilha. Quando eu decidi voltar, foi quando eu decidi falar, porque durante 7 anos da minha vida eu não falava, inclusive para namorados meus antigos, já fiquei noiva 2 vezes, já casei uma, e não tem necessidade, até porque é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito minha, e eu não estava preparada para falar. Quando eu decidi, eu me senti forte, o que me deu força foi esse movimento que eu trago na minha arte, que eu trago nas minhas músicas, que é de empoderamento, que eu falo por um todo, mas eu falo justamente para aquela mana que está lá, porque eu era aquela mana que não tinha um centavo no bolso, que não tinha nenhuma projeção de sair da pobreza, de sair da periferia e me tornar quem eu sou hoje. E então foi essa força que me moveu a abrir uma intimidade minha e falar tão abertamente sobre ser uma mulher trans. No dia, você falou de música, né? No dia 26 de novembro, você lançou o single Diamantes, através das plataformas digitais. Fechado, eu tenho o corpo fechado, vencendo alto e baixo, mando recado, nasci sem ter um trocado, sonhando bem milionário. Gold beat me, eu quero, sai da frente que eu pago. Diamantes, não são caras. E em que momento que a música entra na sua vida? A música é a minha cura, é meu respiro, é onde eu consigo. Eu falo que o palco é ali, eu deixo toda a dor, eu deixo todos os fantasmas. A arte é a expressão de movimento, é catártico, né? Eu acho que eu costumo falar que a música ela me salvou, porque quando eu cheguei para fazer o musical de Chico Buarque, que foi no Teatro Oficina, dirigido pelo Zé Celso, eu não sabia cantar.
Eu não sabia cantar, eu sofria muito bullying, porque eu queria cantar, mas eu não tinha técnica. E foi um processo muito foi um processo muito doloroso, desde a preparação, que foram 3 meses preparando para fazer essa peça, que a gente passa 3 horas interpretando, atuando, dançando e cantando sem parar. Ali foi assim, eu costumo falar que toda vez que eu saía chorando do ensaio, aos prantos, porque era de se quebrar, me quebrava ao meio, era motivo de eu voltar no outro dia, não, eu vou conseguir, eu preciso. E hoje o canto, ele é presente, nos meus estudos, eu faço canto, fono, toda semana, e eu estou sempre buscando me superar, ser uma artista melhor e completa. E isso é estudo, é pesquisa, é aprofundamento, e isso eu faço muito bem. Sim, essas Mas foi coisas, isso a né? pergunta. É, Essas coisas que a gente não sabe fazer e que em determinado momento a gente precisa fazer, elas desconstroem a gente e reconstroem um novo eu, né? Uma nova forma de olhar para aquela coisa. E eu acho que isso é uma com das coisas mais certeza, bonitas, né? das artes. com certeza. Você lançou, tem o seu selo musical, né? Chamado Afrodite Music, pelo qual você lança suas Sim. próprias músicas. Por que você decidiu ter o seu próprio selo? Por uma necessidade. Não é que eu não queira ter um empresário que torne a minha vida mais fácil. Só que eu invisto nos meus projetos, tudo sai do meu bolso, e essa necessidade de não encontrar alguém, não encontrar esse time ainda que eu possa confiar. Eu tenho uma distribuidora que é a maior do Brasil, que é a Alta Fonte, que conta com os maiores nomes da música brasileira, mas eu não tenho ainda o meu time formado, então é uma necessidade. Então fica aí, meu amor, quem quiser investir em mim, invista, porque você vai ganhar muito com isso. O recado está dado já. Bom, cinema. Você fez uma participação no filme Mulher Maravilha, de 2017, né? Faz uma participação como uma das Amazonas companheiras lá da nossa querida Diana Prince, interpretada pela Gal Gadot. Como que foi essa experiência? Ai, foi incrível, Breno. Assim, eu morava em Londres na época e o filme foi gravado em Hollywood, na Europa, em algumas praias aqui da Europa. E eu não sabia para que era. O meu booker só falou meio assim, ó, você está em stand-by por um filme muito grande. Quando o motorista chegou para me buscar, e a primeira coisa que eu vi foi o castelo de Hogwarts, sabe? Eu sou fã de Harry Potter. Eu também. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, eu não acredito que eu estou entrando aqui nesses estúdios onde tem tanta história, tem tanta vida, né? O cinema, ele é parte da construção da sociedade, como também, né, se a gente está onde a gente está hoje, é graças ao entretenimento mal feito, né? Todo o preconceito que a gente enfrenta hoje enquanto diversidade, enquanto corpo dissidente, é graças ao entretenimento. Então, hoje existe essa reparação. Não, quando elas falam, você não acha importante estar mudando as coisas? Não, gente. Se a gente tem tanto ódio contra o corpo trans, tem tanto ódio contra o gay, a TV e o cinema é grande responsável por esse grande ódio. Sim. Se a gente está onde a gente está, é porque a gente vem consumindo muita merda durante muitos anos. E hoje está rolando... E porque o cinema e a TV também são feitos, escritos, dirigidos por homens héteros, brancos, ricos, né? Brancos, ricos, exatamente isso. Então, assim,
quando a gente fala, é muito importante a gente ocupar esses lugares, mas, assim, por todas as agressões que eu passo no trabalho, às vezes eu queria só fazer o meu trabalho de artista, simples. Eu falo, não é fácil e a estrutura não está preparada. Não, a questão é assim, é muito difícil galgar esses espaços e eu sou uma artista que eu brigo pelo meu lugar. Então, assim, quando veio esse papel, eu chegar na Globo, eu não saí de um país, atravessei o Atlântico para que a gente não construísse algo legal. Então, assim, diretamente e indiretamente, eu tive uma participação muito grande, desde a caracterização até essa personagem ela criar vida, que foi a morte. E, mas o que eu sinto é isso, é sempre a estrutura não está preparada para receber esses corpos. É muito num lugar, vamos colocar alguém aqui para suprir um momento, para surfar na onda, Aham. e eu não vejo dentro a real empatia, a real motivação nas pessoas de mudança. Sim. E isso precisa acontecer. Você acha que no teatro seria um espaço mais possível desse acolhimento acontecer, do preconceito ser menor? Enfim, como foi sua Ah, experiência lá com o Zé Celso, por exemplo? Que o Zé assim, o Zé é aquela entidade, né, que você se apaixona, mas a partir do momento que você lida num processo de uma peça todos os dias, existe agressão. Eu me demiti, inclusive, do teatro por conta de certas transfobias que eu vinha passando e vinha aceitando escondido. E aí o meu e-mail foi: eu me demito. Eu me demito pelo sentido que eu estou aqui pela arte. O meu papel aqui é muito maior, mas até quando a gente vai se agredir para pertencer nos lugares? Eu acho que quando me colocam num lugar sensacionalista e quando essa pauta ela é usada de forma errônea para poder as situações que eu, assim, eu amo teatro porque eu falo que foi ali que eu me fiz atriz. Eu vinha de um lugar onde eu desfilava, fazia campanhas de moda pelo mundo todo. Então eu sofri muito, porque eu vi momentos do Zé falar: cospe e tira essa maquiagem. Mas eu não entendia no começo. Realmente eu precisava me preencher porque eu estava vazia. E foi muito rico. Eu não diria que eu não passaria por tudo, porque foi necessário para me tornar a atriz que eu sou hoje. Para me conseguir ancorar, colocar o pé no chão e ficar tranquila. Porque no teatro, né, não tem corte, é ao não, vivo. Então, assim, e você entende que tudo bem errar, porque é ali no erro que você dá um jeito de virar o jogo e o público não percebe que você errou, é mais aqui. Então, isso, o teatro te dá confiança. Eu acho que quem passa por um teatro, ainda mais com um teatro ancestral como teatro oficina, consegue enfrentar qualquer coisa nas artes, que ainda assim é um ambiente muito difícil para pessoas trans. Maia, você está em muitas frentes artísticas, né? Alguma te chama mais? Quer dizer, você se sente atraída por alguma delas? E, complementando, você acha também que é uma tendência hoje os artistas estarem em várias frentes diferentes, ocupar aí diferentes espaços dentro das artes? Eu vejo muitos colegas de profissão indo para esse caminho. Eu acho que o artista em si, né,
é um turbilhão, a nossa mente é um turbilhão. Eu tenho gêmeos no meu ascendente, então eu não consigo parar, eu preciso fazer. Agora eu tô o meu próximo passo agora vai ser a Faculdade de Belas Artes, pintura, porque eu cismei que eu quero ser artista plástica também. E aí eu já comecei a ver algumas universidades aqui na Europa e eu sinto que tem ainda um preconceito no Brasil. Nos Estados Unidos é mais normal uma atriz ser cantora, a gente vê Jennifer Lopez, a gente vê várias outras artistas que eu sigo e admiro, sendo várias coisas, sendo plurais. Que eu acho que é legal você ser plural, porque ninguém é uma coisa só. Eu acho que existe um movimento muito grande de nos enquadrar em uma caixa e ali nos deixar. Sim. Só que eu nunca me enquadrei. Minha primeira música fala sobre isso. Não me enquadro no sistema, minha raba te arrebenta. Prada Doce Bacana, que foi meu primeiro solo. E é sobre isso. Eu não sei como que... É porque a opinião, assim, eu nunca... A opinião do outro nunca foi pauta para mim fazer o que eu quero, o que eu sonho, o que eu amo, que é fazer arte. Hoje, para mim, a música está sendo o meu pilar principal. Eu me sinto... Eu sinto que eu tenho mais autonomia no meu show, nas minhas produções, nas minhas composições. Então, isso me dá uma felicidade maior, uma vontade de fazer maior. É sobre. Que papo gostoso, eu agradeço, olha só, enormemente a sua presença aqui conosco, tá? Muito obrigada. Nada, imagina. Eu destaco aí a importância, né, de profissionais trans, profissionais não só trans, de quaisquer grupos que dizemos serem minoritários, esses grupos ocuparem espaços na música, na TV, no teatro, no cinema. Não só também... aquela coisa, nos chamam de minoria, mas não conhecem a força da nossa união. Exato. Tentam desvalidar o nosso trabalho, o nosso profissional, através do nosso gênero. E isso não tem que ser pauta. Isso é uma coisa muito íntima. A gente não vê nenhuma outra atriz, quando a gente vê uma matéria, a atriz cis ou ator cis, hétero, porque ainda em pleno 2021 a gente ainda está pautando. Aqui na Europa, quando sai uma matéria minha, eu não vejo o trans na frente. Eu sou lida na sociedade enquanto mulher. E as minhas irmãs na comunidade, elas também não gostam disso. Quando eu pergunto por que sempre tem que ser isso? Por quê? Sendo que somos pessoas e o nosso gênero só cabe a nós. É sobre isso. A nossa opção sexual, que é diferente de gênero, só cabe a nós. É algo muito íntimo. Então, todo esse sensacionalismo é invasivo. Mas estamos aí caminhando para a mudança e eu acredito que para melhor. Sim, e aos conservadores de plantão, né? Nós só podemos dizer, aceita que dói menos, né? Aceita o surto, bebê. É sobre. Breno, meu amor, adorei aqui a conversa com você. Tudo demais. E é isso. Um beijo para a Juspora, um beijo para Minas. Amo demais.